desejo ser informado sobre a possibilidade de realizar esta transferência durante a época das chuvas. O comandante-chefe, António Sebastião Ribeiro de Spínola, brigadeiro. António de Spínola, de acordo com o seu estilo de comando, acompanhou no terreno as condições e preparativos para a execução da sua diretiva. Na madrugada de 5 de fevereiro de 1969, a Companhia de Caçadores 1790 abandonou o aquartelamento de Medina do Boé. A operação da retirada, que envolveu centenas de homens do Exército, da Marinha e da Força Aérea, foi dirigida pelo próprio comandante do setor de Bafatá, Tenente-Coronel Hélio Felgas. Os 30 quilómetros que separavam Medina do Boé das margens do rio Curubal foram nesse dia percorridos pelos homens e por 56 viaturas em mais de 5 horas de viagem. Ao longo das picadas, podiam ver-se imobilizadas, como acessórios da tragédia, numerosas viaturas que em diversas ocasiões anteriores explodiram sobre as minas. A circunstância de a retirada ter contado com apoio aéreo permanente terá certamente dissuadido os guerrilheiros de atacarem esta elevada concentração de tropas. Sem incidentes, a viagem chegou ao rio. Estamos aqui nas margens do rio Curubal, exatamente no sítio onde as tropas que se dirigiam a Medina do Boé e que regressavam para Nova Lamego, hoje Gabu, tinham que atravessar o rio. Nesta margem onde nós estamos, é exatamente a margem do lado de Medina do Boé, onde aqui próximo do rio não havia nenhuma tropa, não havia nenhum aquartelamento. Sempre que era preciso atravessar este rio, a sensação de vulnerabilidade com que as tropas se encontravam era particularmente dramática. Nós chegávamos ao lado de lá, olhávamos para aqui e tínhamos que atravessar e nunca sabíamos o que é que nos esperava do lado de cá. Quer se porventura tínhamos atiradores emboscados para nos atacarem, quer se os acessos onde as viaturas tinham que subir e os homens, num primeiro momento, estariam ou não estariam minadas. Para os homens da Companhia de Caçadores 1790, Medina do Boé, essa linha de demarcação para além da qual muitos terão aprendido a viver de perto com a morte, ou deixado de temer a morte, ficava definitivamente para trás. As primeiras viaturas chegaram à margem sul do Curubal às 6 da tarde do dia 5, para a complexa travessia do rio. O perigo era imenso, sobretudo porque a operação teria de fazer-se durante a noite, e à noite, as forças terrestres deixavam de contar com o apoio da Força Aérea. Ao atravessarem o rio, as viaturas e os homens iam formando na estrada que liga à margem norte do Curubal a Canjadude, onde o exército tinha estacionado uma companhia de caçadores. E ainda nessa tarde, durante toda a noite, procedeu-se ao atravessamento deste rio, uma jangada aqui existente, constituída por 3 pirogas sobre as quais se assentava um estrado. Era puxada por um barco plástico com um motor fora de borda
que a empurrava de margem a margem. Passaram primeiro todas as viaturas e todo o material que vinha, muito material que vinha da Marinha de Boé, munições, equipamentos, viaturas, e finalmente ficaram 2 companhias até ao fim. Passou a primeira, que era constituída por metade da companhia que eu comandava, e também a outra companhia, ficando aqui, portanto, cerca de 40 elementos da minha companhia e mais alguns de uma companhia comandada por um capitão miliciano. Na última travessia, exatamente aqui, mais ou menos a meio do rio, de repente fomos surpreendidos com uns rebentamentos de morteiro que não tínhamos conhecimento de onde vinham. O comandante da operação mandou abrir fogo de morteiros contra supostas bases de guerrilheiros que talvez se encontrassem a quilómetros de distância das margens do Corubal. Esta ação inesperada, associada ao cansaço e desgaste das tropas e às condições precárias da embarcação, provocou o pânico entre os militares que seguiam na jangada e deu origem à tragédia. De todos os que se atiraram à água, ainda há alguns que conseguiram atingir a margem, muito poucos, outros ficaram aqui, alguns deles ajudando os que com eles vinham para os puxarem para dentro da jangada propriamente dita. Eu, pessoalmente, que vinha em cima, também tentei, com uma espingarda, lembro perfeitamente da pessoa, não consigo lembrar-me do nome, a quem eu estendi a minha espingarda para ele agarrar, e ele, não sei que descrever como, não conseguiu agarrar a espingarda e aqui ficou. "14 dias após o acidente, uma força especial da Marinha seguiu para o local com o objetivo de tentar recuperar os corpos das vítimas. Tratou-se de uma operação arriscada, tanto mais que o grupo era reduzido e não sabia se o PAIGC tinha, entretanto, ocupado as margens do rio. A operação foi montada com poucos efetivos. Nós levámos para o local apenas 13 homens, que eram uma equipe de mergulhadores, constituída por um sargento e 3 praças, mais 2 oficiais, 2 sargentos e 4 praças do destacamento de fuzileiros, e ainda um clarim destinado a prestar as honras militares na altura em que os corpos fossem sepultados. Nós saímos de Bissau em 5 helicópteros, 3 com pessoal e 2 com material. Tivemos o apoio da Força Aérea na altura do desembarque. O desembarque dos helicópteros fizemos-lo a cerca de 300, 400 metros a jusante do local da rampa onde a jangada atuava. Não pudemos utilizar a rampa da jangada, que seria um local mais fácil de acesso ao rio, uma vez que não tínhamos a certeza do local se encontrar minado pelo inimigo. Conseguimos recolher 11 corpos, tanto quantos encontramos.